Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 contra a equipe do Botafogo, num jogo que também marcou o reencontro do Palmeiras com o Botafogo, né, após aquele jogo clássico na Copa do Mundo de Clubes, né, onde o Palmeiras saiu vencedor por 1-0 também, e dessa vez não foi diferente. O Palmeiras vence novamente, uma vitória importantíssima para um Palmeiras que está ponto a ponto contra o Flamengo para disputar o título. Então nós tivemos um Palmeiras que, graças ao bom resultado que conseguiu diante do Universitário, já está praticamente classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Ao passo que o Botafogo vai ter mais dificuldade, porque fez 1-0 contra a LDU, e na volta ele vai jogar na altitude. Então é um jogo extremamente complicado, é um jogo que o Botafogo está se poupando para poder jogar com força máxima. Então, graças a isso, o Palmeiras levou essa leve vantagem de poder estar jogando com o time mais considerado titular, ao passo que o Botafogo não foi com força máxima para esse tipo de jogo. Mas essa questão do Botafogo ter colocado um time alternativo, na minha visão, não fez tanta diferença, porque nós tivemos um Botafogo bastante ativo ofensivamente. Nós temos um Botafogo que cria bastante oportunidade, dá bastante trabalho para o goleiro do Palmeiras. Eu me recordo de uma oportunidade que o Botafogo teve, em que o Everton teve que fazer uma defesa praticamente milagrosa num lance cara a cara. Ele realmente foi muito decisivo. O Everton que vem apresentando uma melhora gradativa, desde aquele lance emblemático contra o Chelsea, que nos custou a eliminação da Copa do Mundo de Clubes, onde ele teve aquela falha que realmente entrou para a história de forma negativa, porém, aos poucos ele veio melhorando, né? E ao que tudo indica, o Palmeiras contratou aquele goleiro que era do Corinthians, né? O Carlos Miguel, que na minha visão é um goleiro excepcional, é um goleiro excelente mesmo. Ele acabou não conseguindo se firmar na Europa, mas creio que no Palmeiras ele veio para contribuir bastante. Creio eu que ele vem até para disputar a titularidade com o Everton. O Everton ele está num momento muito bom, porém, se ele abaixar um pouco o nível, ele pode sim perder a posição para o Carlos Miguel. Eu vejo o Carlos Miguel como um goleiro espetacular. Para mim foi uma contratação extremamente acertada. Pelo que eu pude ver, foi uma questão de oportunidade que apareceu para o Palmeiras, porque ele não seria mais aproveitado no Nottingham Forest da Inglaterra, né? Então ele acabou sendo negociado com o Palmeiras. Ele, ao que tudo indica, ele deve se apresentar nos próximos dias e vai ser muito bem-vindo aí pelo Palmeiras e vai trazer bastante qualidade para o gol do Palmeiras. Posto isso, nós tivemos um Palmeiras que mais especulava, enquanto o Botafogo tinha todas as chances mais concretas nessa partida, porém foi o Palmeiras que conseguiu abrir o placar. Depois de uma jogada bem trabalhada, o Felipe Anderson vai lá e marca o seu gol. Um gol importante também para o Felipe Anderson, que tem essa dificuldade de se firmar como titular. Ele não consegue apresentar no Palmeiras o nível de futebol que ele vinha apresentando na Europa, mas de qualquer forma todos nós sabemos que ele é um jogador extremamente qualificado, que ainda não conseguiu se encaixar tanto no futebol brasileiro quanto na equipe do Palmeiras. Porém, cabe a nós ter um pouquinho de paciência, né? Porque muitas das vezes o jogador demora um certo tempo para se adaptar e ele aos poucos vem fazendo seus gols, vem jogando, vem ganhando minutagem e vem sendo mais importante para o Palmeiras. Hoje ele foi muito importante, marcou o gol e logo depois acabou o primeiro tempo, né? No segundo tempo nós tivemos um Botafogo que aos poucos foi colocando o time titular, né? Como era de se esperar, especialmente a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, entrou um velho conhecido nosso, né, que é o volante Danilo. É um volante de muita qualidade, é um volante que ajuda muito na armação do time e ele melhorou bastante a equipe do Botafogo, começou a dar bastante trabalho para a equipe do Palmeiras, porém o Palmeiras do Abel Ferreira sabe muito bem como reagir nesse tipo de situação. Hoje eu diria que foi uma grande vitória, uma vitória com a cara do Abel Ferreira, né? Com esse jeito de muitas vezes não se jogar tão bem, porém sair com a vitória.
Até me lembra um pouco o que o Muricy Ramalho fazia no São Paulo, que foi tricampeão consecutivo, né? Que era muitas das vezes você não joga bem, porém você tem um aproveitamento ofensivo muito bom e acaba vencendo os jogos mesmo não indo tão bem na questão técnica. Então, eu creio que a tática hoje do Palmeiras foi muito boa, superou inclusive eventuais deficiências técnicas que hoje ocorreram, né? Por exemplo, a dupla do Vitor Roque com o Flaco Lopes hoje não funcionou tão bem. Eu não sei se foi devido ao desgaste da questão da viagem pela Copa Libertadores, porém, de qualquer forma, o Palmeiras, como tem um bom plantel, pôde colocar no segundo tempo outras peças, né? Como é o caso do Alan, como é o caso do Luigi. Então, o Palmeiras pôde se movimentar melhor e colocar outra peça também que, na minha visão, é fundamental, que é o Maurício. O Palmeiras ainda no final do jogo, ainda quase que teve a oportunidade de ampliar numa jogada que o Alan cruza e o Luigi, por muito pouco, ele não consegue concluir em gol, mas foi isso. O Palmeiras consegue essa vitória, uma vitória bastante importante, uma vez que o Flamengo fez 3-0 no Internacional e, na minha visão, pelo que eu posso analisar, a disputa do título brasileiro será ponto a ponto entre Palmeiras e Flamengo. Eu não vejo nenhum outro time que tenha tanto o elenco qualificado quanto peças de reposição para poder estar fazendo frente a essas duas equipes. Então, na minha visão, Palmeiras e Flamengo disputarão até a última rodada ponto a ponto, né? Hoje nós temos uma situação onde o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, então por isso o Palmeiras, teoricamente, caso consiga vencer esse jogo que o Palmeiras está por conta do Mundial tá devendo, né, para a tabela. O Palmeiras pode ficar apenas um ponto do Flamengo e lembrando que nós temos o confronto direto. Muito embora o Palmeiras não tenha um bom histórico em confrontos diretos contra o Flamengo pelo Brasileirão, de qualquer forma é um confronto decisivo e, na minha visão, pode decidir o Campeonato Brasileiro. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou dessa vitória do Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.